Oi, gente, eu quero começar com vocês uma série bíblica. Vou começar pelo livro de Provérbios e a cada semana eu vou trazer a leitura de um capítulo. E aí a gente faz a leitura e a gente comenta sobre o que a gente entendeu, o que o Senhor quer falar com a gente. E eu vou começar pelo livro de Provérbios porque ele é um dos livros assim que eu mais acho lindo na Bíblia, é a questão da sabedoria. O Senhor deixa para nós um manual de como a gente ser uma pessoa melhor, e se a gente ler e colocar em prática, a gente muda. Quando foi uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu li Provérbios e eu comecei a colocar em prática muitas coisas, e a partir de então eu mudei muito. Aí eu vou começar com vocês a leitura, Provérbios, capítulo 1, que começa: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber as instruções do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, o livro de Provérbios, ele foi, escrito por Salomão. Ele é um livro que dá conselhos, é um livro que fala sobre a importância da sabedoria, é um livro que fala como que a gente pode manusear a nossa vida de forma mais sábia. Não te deixe seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com brandices te quiserem tentar, não consistas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitamos sem razão o inocente. Traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com ele, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés dele correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que possuem. Essa primeira parte aqui de Provérbios, ela fala sobre a gente não andar no caminho errado, sobre a gente não ouvir o conselho dos ímpios, que a gente tem que ter temor pelo Senhor. Há muito tempo eu ficava assim, gente, eu amo muito a Deus, mas eu também tenho tanto temor de Deus que às vezes eu sinto que o meu temor é maior do que o meu amor. E eu me sentia muito mal de pensar isso, de falar isso, mas lendo a Bíblia eu entendi que quem tem temor por Deus também tem muito, muito amor. Inclusive é o amor que faz você ter o temor por Deus. O temor te faz obedecer, o temor te faz vigiar, te faz ficar atento, te faz seguir os mandamentos do Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio da ciência, né? É o princípio de todas as coisas. Nós devemos seguir os conselhos de pessoas sábias, nós devemos buscar pessoas sábias, devemos buscar pessoas que entendam da palavra do Senhor, ou pessoas de bom coração, que amam o Senhor. Nós não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Muitas vezes o ímpio vem mesmo até nós. Ah, vamos ali, não vai dar nada, o que tem? Você virou crente, você virou careta. Ah, agora você só fala de Jesus. Só que a gente tem que saber que Deus é em primeiro lugar, Deus é o mais importante. O que é que o mundo pensa ao nosso respeito?
e daí o que é que o mundo pensa? A verdade é o que é que Deus pensa ao nosso respeito, o que vai importar. A verdade é o que Deus sabe sobre nós, sobre o nosso coração, é o que vai importar. Quantas vezes a gente já não fez coisas que desagradavam a gente só para agradar as companhias que estavam com nós? Então a gente tem que começar a observar, começar a pensar, será que é essas pessoas que eu devo ouvir? Será que é essas pessoas que eu devo seguir? Né? A gente não podemos nos deixar seduzir por pecadores. É aquela coisa, né? Tem uma frase que fala muito, eu gosto muito dela, que diz assim: Jesus, ele veio para os pecadores, ele andava com os pecadores. E é verdade, mas Jesus transformava os pecadores. Então nós precisamos estar nessas mesas, sim, porque todos nós somos pecadores, né? A gente não pode deixar de levar a palavra em ambientes onde tem doentes, aonde tem viciados, aonde tem drogados, aonde tem prostitutas. Por quê, gente? Porque nós precisamos falar do amor de Deus, e a palavra de Deus, ela veio para quem está doente, ela veio, né? E todos nós que estamos no caminho do Senhor, provavelmente um dia a gente esteve longe e a gente voltou, por quê? Porque teve alguém que estendeu a mão, porque teve alguém que não desistiu de nós. Então nós não podemos nos achar superior ou melhores que essas pessoas por hoje a gente está no caminho de Deus. Não, a gente precisa que a nossa vida seja testemunho, mas assim, sempre estando buscando essa pessoa para Deus. Agora, se você falou de Deus e a pessoa realmente não quer, a gente vai pro joelho, a gente vai pra oração, porque a gente não pode nos desviar do caminho do Senhor, né? A gente precisa permanecer firme. Aí a segunda parte diz assim: o convite e a exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonamente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clamam as entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis os escárnios? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevivendo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Tem o verso 33 também, porém eu colei uma anotação em cima dele aqui. Então eu acho que eu não vou conseguir ler para vocês. Deixa eu tentar puxar. Não vou conseguir, porque senão vai rasgar a Bíblia. Mas deixa eu ver aqui, ó. Mas o que der ouvidos habitarão segundamente. Não dá para ler o 33. Mas, gente, a palavra do Senhor, ela fala, né, sobre a sabedoria. Ela fala: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O Senhor, a sabedoria, se a gente pedir, o Senhor nos dá a sabedoria. A gente tem que orar pedindo a Deus para nos dar sabedoria, porque nós vivemos em um mundo que, se nós não tivermos sabedoria de Deus, infelizmente a gente cai. A gente não consegue permanecer firme, porque é tantas tentações, é tantas distrações, que nós precisamos realmente falar: Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento. E a palavra do Senhor, quando eu falei no início do vídeo, eu tenho muito temor. Sabe por que eu tenho temor? Porque Deus é amor, mas Deus também, ele é fogo consumidor. E muitas vezes a gente vê pessoas sofrendo, colhendo frutos, aí a
gente pensa, nossa, o que será que essa pessoa fez? Às vezes ela só tá colhendo fruto das decisões erradas dela. E errar, todo mundo erra, isso não é segredo, todos nós somos humanos. Mas persistir no erro, aí não. A gente pode errar, mas a gente precisa pedir perdão e a gente precisa mudar. O problema é que às vezes a gente erra uma vez, erra duas vezes, erra três vezes, e aí a gente desacostuma a pedir perdão para Deus. E isso se torna tão comum que a gente para de pedir perdão para Deus e vai ficando aqui, vai ficando, quando você vê, já não tem mais tempo, né? E se nós nos arrependermos e nos convertermos à palavra do Senhor, o Senhor nos ouvirá. Ele derramará sobre nós o Espírito e nos fará saber as palavras dele. Agora, se não, a palavra é clara, ó, então a mim clamarão, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então, gente, a gente precisa andar no caminho do Senhor. Esse capítulo 1 de Provérbios, ele fala sobre a gente não seguir os pecadores, a gente não deixar ser seduzido pelos pecadores. Todos nós somos pecadores, isso é fato. Mas eu falo assim, pelas propostas do mundo, pelos conselhos errados, pelos ímpios, porque um dia nós estávamos no mundo, mas nós fomos encontrados, nós mudamos, mas... E os que estão e não querem ser mudados, que não querem ouvir a palavra de Deus, que zombam de ver a gente passando na rua com a Bíblia na mão. Então nós não podemos nos deixar ser seduzidos pelo mundo, pelos pecadores. Outro, o convite e a exortação da sabedoria. A sabedoria está aí, a palavra de Deus está aqui. Todos nós temos acesso. Vai chegar um dia que, infelizmente, as pessoas não vão poder ter acesso à Bíblia mais. Isso fala em Apocalipse, na palavra do Senhor. A gente não vai poder ter a Bíblia. Quem ficar aqui nessa época vai ser perseguido, vai ser morto por adorar o Senhor. Então a palavra do Senhor hoje, ela é de graça e nunca vai ser cobrada, mas hoje a gente é livre para poder ler. A gente é livre para poder adorar e muitas vezes a gente não faz isso, né? Então, que nós possamos ter sabedoria, que a gente venha pedir a Deus a sua sabedoria. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente volta com Provérbios 2, mas medite nesse vídeo nessa semana. Bye, bye.